Tatiana Ferreira, professora do IFRN. Estamos aqui para mais uma videoaula do Seminário de Orientação para a Prática Profissional. E hoje vamos falar sobre estágio técnico supervisionado como prática profissional. Bem, qual seria o objetivo, os objetivos desta videoaula? Como está aí, conhecer a modalidade de prática profissional, estágio, e saber quais são os documentos que norteiam a execução do estágio, tá bom? Então, qual seria a dinâmica desta videoaula? Primeiro, vamos falar um pouquinho da organização didática do IFRN e da Lei 11.788 de 2008, mais conhecida como a Lei dos Estágios. Também teremos, como complemento, aqui abaixo, a prática do estagiário do curso técnico em texto. Então, a gente vai falar de um caso, caso real que está acontecendo. E também, lá no cantinho inferior, a prática do técnico em texto, que foi o caso de uma aluna nossa do curso técnico em texto que foi contratada, certo? Bem, o que é que diz a organização didática do IFRN? Do artigo 298 ao 310, ela fala sobre o estágio, que é uma capacitação para o exercício profissional. E quais são os objetivos dessa prática profissional? É o exercício da prática profissional como parte integrante de sua formação. É o ingresso no mundo do trabalho, é uma porta que se abre para o estudante ingressar no mundo do trabalho. E também funciona como a integração do IFRN com a sociedade e o mundo do trabalho. Existem dois tipos de estágio contemplados na organização didática. O estágio obrigatório, que é uma prática profissional exclusiva prevista no PPC, e existe o estágio técnico não obrigatório, que é desenvolvido adicionalmente a outra modalidade ou a outras modalidades de prática profissional. Como a gente já viu em momentos anteriores, o estágio do curso técnico em texto estaria mais adequado ao estágio obrigatório ou ao estágio não obrigatório? Ao estágio não obrigatório. Por quê? Porque nós temos outras modalidades de prática profissional. Quais são elas? Projetos integradores, projetos de extensão e projetos de pesquisa, tá? A realização do estágio deve ocorrer após a integralização de 2/3 da carga horária de disciplinas do curso, tá? Então, acima de 67% de integralização dessa carga horária das disciplinas. E tem que ter a supervisão, por um professor orientador e também por um supervisor técnico da empresa. Quem é que deve ou poderá buscar estágio para você? Segundo a organização didática, poderá buscar estágio a coordenação de extensão do campus, as agências de integração ou o próprio estudante. E diz também que, em nenhuma hipótese, o estudante poderá realizar simultaneamente mais de uma atividade de estágio. Somente uma. Bem, o estágio ele deve estar previsto no projeto pedagógico do curso, O estudante deve estar matriculado. O estudante deve estar cadastrado na coordenação de extensão, que isso não acontece automaticamente, é por meio do preenchimento de alguns documentos. E tem que ter mais de 50% de conclusão com a aprovação da carga horária do curso. 50% de conclusão da carga horária do curso com aprovação, lendo de uma forma melhor. Esses são os requisitos para que você, como estudante, possa realizar o estágio no IFRN. Para isso, o IFRN vai celebrar um termo de convênio entre o IFRN e a empresa, que não é obrigatório por lei, que a gente vai ver logo adiante, mas isso está na organização didática como sendo um ponto necessário, certo? Tem que ter o plano de estágio, que é assinado pelo estudante, pelo professor orientador e pelo supervisor técnico.
Tem que ter um termo de compromisso assinado pelo estudante, pela coordenação de extensão e pela empresa. Tem que ter o pagamento de um seguro obrigatório contra acidentes pessoais, que é de responsabilidade da empresa, o pagamento desse seguro. E tem que ter o registro do estágio no sistema SUAP, que isso é responsabilidade da coordenação de extensão. Jornada de atividade. Quanto tempo eu vou ter que dedicar ao estágio? Isso é um comum acordo entre o IFRN, a empresa e o estudante. Isso tem que obrigatoriamente constar no termo de compromisso. Tem também que ser compatível com as atividades escolares e não pode ultrapassar de forma alguma 6 horas por dia e 30 horas semanais se o estágio for realizado ao mesmo tempo que as disciplinas, ou 8 horas por dia e 40 horas semanais se o estágio for realizado após a integralização das disciplinas. Qual é a duração máxima de um estágio? 2 anos ou 800 horas, o que ocorrer primeiro. E a conclusão do estágio deve estar dentro do tempo máximo para a integralização do curso. Que tempo máximo é esse? Na organização didática, lá na organização didática, fala que é o período do curso mais a metade. Ou seja, se você tem 4 anos para você concluir o curso técnico e têxtil, então mais 2 anos, que é a metade, mais 2 anos para você concluir, certo? Então, 4 anos no tempo regular e 6 anos no tempo máximo. Quem é que vai acompanhar o estágio? O supervisor técnico da empresa, o acompanhamento no local, feito pelo professor orientador, por isso que é in loco. In loco é uma expressão em latim, que significa no local. Então, o professor orientador vai ter que fazer essas visitas. Contato direto do professor com o supervisor, vai ter que ter esse diálogo. Relatórios periódicos feitos pelo estagiário. Encontros semanais entre estagiário e professor. E aqui não fala que esse encontro tem que ser presencial. Principalmente na situação que a gente está hoje, pode ser um encontro remoto. E, no mínimo, uma visita por semestre feita pelo professor orientador à empresa. O local do estágio, se for em outro estado ou país, pode ou não pode? Pode, desde que isso seja previsto no convênio que o IFRN fizer com a empresa, que possibilite as visitas locais do professor. Isso não vai tirar a responsabilidade do professor fazer essas visitas, ele tem que fazer. Mas o convênio que for feito com a empresa vai ter que dar esta possibilidade ao professor. A comprovação do registro de frequência às atividades programadas do estudante na empresa se dá por meio de um atestado dado pelo supervisor da empresa. Ele vai atestar que o estudante foi ou não foi cumprir as tarefas que estavam sendo programadas. E a avaliação do estágio? Ela pode ocorrer, ela vai ocorrer durante o estágio e após o estágio. Durante o estágio, a cada 6 meses no mínimo, que é dado um parecer sobre o desempenho do estagiário pelo supervisor da empresa e pelo professor do IFRN. Esse é um parecer conjunto, eles vão fazer juntos e dar esse parecer. E depois do estágio, o estudante vai apresentar um relatório técnico acerca do que foi visto durante o estágio. Estudantes, empresários ou trabalhadores em atividades propostas pelo curso. Como é que faz com relação ao estágio? Bem, se eles estiverem atuando na mesma área do curso, então, se, no caso, o estudante, empresário ou trabalhador em atividades propostas, vai fazer um requerimento de substituição do estágio pela equivalência das atividades desenvolvidas. Se for empresário, ele vai apresentar o contrato social da empresa para anexar esse requerimento. E se o estudante for um trabalhador, então ele vai anexar o quê? O contrato de trabalho, ou carteira de trabalho, junto a esse requerimento. Esse requerimento é analisado pelo colegiado do curso. Mesmo sendo aprovado, permanece a orientação do estudante por um professor e o mesmo trâmite para aprovação do relatório técnico. Não significa dizer que se ele é empresário, por exemplo,
uma pessoa é dono de uma bonelaria e vai fazer o curso técnico em vestuário. Então, ele já tem a experiência necessária para tratar aquilo ali, a profissão dele, como estágio. Ele vai fazer um requerimento, vai apresentar o contrato social da empresa, que lá consta que ele é o dono, né, o empresário, vai submeter ao colegiado do curso, que é a reunião de todos os professores e alguns representantes de estudantes do curso. Mas mesmo assim, após aprovado, vai ter que escolher um professor para orientá-lo e também vai ter que fazer o relatório técnico, tudo aquilo que a gente já falou na aula. Já a Lei 11.788 de 2008, ela é mais conhecida como a Lei dos Estágios, né? Por quê? Porque ela trata justamente do estágio. Qual o objetivo dessa lei? Deixar claro que o estágio não cria qualquer vínculo empregatício, desde que cumpra essas regras. Então, o estágio ele não cria vínculo empregatício de qualquer natureza se forem observados os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular do educando, atestado pela instituição de ensino, termo de compromisso assinado entre o educando, a empresa e a instituição, e 3, atividades desenvolvidas compatíveis com as previstas no termo de compromisso. Lembrando que o que eu estou trazendo aqui da lei é apenas um complemento da organização didática. Por quê? Porque senão vai ficar muita informação duplicada. Porque muita coisa do que é tratado na organização didática é tratado na lei. Até porque a organização didática vem abaixo da lei. Então, eu peguei aqui somente o que está somente na lei, certo? Para complementar o conteúdo da organização didática. O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo que foram apresentados antes, vou mostrar, inciso 1, 2 e 3, se descumprir esses incisos ou qualquer obrigação contida no termo de compromisso, isso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio, que é a empresa, para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Por isso que o estágio não é tão fácil de você conseguir, porque você tem esse empecilho. Você tem uma lei e as empresas, de alguma forma, têm medo, né? Tem algum receio de que algo não seja cumprido e passe a ter algum tipo de vínculo empregatício. E vínculo empregatício é sinônimo de gastos para a empresa. O que também traz a lei, diferente da organização didática, diferente não, para complementar, esse aqui não está diferente não, que as instituições de ensino e as partes cedentes do estágio, ou seja, as empresas, podem recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, certo? Tanto as instituições de ensino como as empresas podem adquirir estágio, solicitar estágio por meio dos agentes de integração. Então, fica como atividade pesquisar sobre o que são esses agentes de integração e citar exemplos, tá? Mas aí a gente vai abrir uma tarefazinha específica para isso. Quais são as obrigações da instituição de ensino que diz na lei? Celebrar e zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, avaliar as instalações físicas da empresa e sua adequação à formação cultural e profissional do educando, indicar um professor orientador, exigir relatório de atividades do educando a cada 6 meses, pelo menos, elaborar normas e instrumentos de avaliação dos estágios, comunicar à empresa as datas das avaliações escolares ou acadêmicas. Bem, o plano de atividades vai ser incorporado ao termo de compromisso e é de escolha das instituições de ensino a celebração do convênio. Lembram que lá atrás, quando eu falei da questão do convênio, eu disse que a lei não colocava como obrigatório? Está aqui. Quando diz, é de escolha das instituições de ensino a celebração do convênio. E não dispensa a celebração do termo de compromisso. Nossa, quanto documento! Bem, vamos pensar. Primeiro, a gente tem o convênio, né? O convênio da empresa com o IFRN. Abaixo do convênio, nós temos o plano de estágio, que é o termo de compromisso. Lá dentro do termo de compromisso vai ter o quê? Os dados do aluno, os dados da empresa, os dados do IFRN. E abaixo tem o quê? O plano de atividades, que vai ser incorporado a esse plano de estágio. O plano de atividades tem que estar de acordo com as atividades desenvolvidas no curso. Podem oferecer estágio pessoas jurídicas
órgãos públicos ou profissionais liberais. Perdão. As obrigações, né, das pessoas que oferecem estágio. Celebrar o termo de compromisso, vocês veem que isso é muito recorrente. A lei, ela não deixa brechas. É tanto que aqui, ó, até esqueci de falar. A celebração ou não, embaixo aqui, ó, do convênio, não dispensa a celebração do termo de compromisso. Se nisso eu falei, né? Não lembro. Mas em cada uma das obrigações, tem lá para o estudante, para a empresa, para o IFRN, porque não pode deixar de estabelecer esse termo de compromisso. Até porque é um requisito obrigatório para que não seja caracterizado como um vínculo empregatício. Outras obrigações de quem oferece estágio: ofertar instalações com condições de proporcionar atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, indicar um funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso de estagiário para orientar e supervisionar o estagiário, contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, entregar o termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho no desligamento do estagiário, certo? Então, quando o estagiário se desligar, a empresa vai entregar o termo de realização do estágio. Manter os documentos comprobatórios da relação de estágio à disposição da fiscalização. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho realiza fiscalizações efetivas nas empresas. Então, caso a empresa não tenha documentação para que o estagiário esteja lá, o estagiário será retirado imediatamente de suas instalações, certo? E a empresa vai ser autuada, vai ser multada. Por isso que tem que ter todo esse cuidado na execução, na elaboração, execução e guarda desses documentos. E tem que enviar o relatório de atividades do estagiário à instituição de ensino a cada 6 meses, pelo menos. Jornada de trabalho é observada pela lei, né? Diz lá sobre a jornada de trabalho, que a gente já falou, que é de 6 a 8 horas. Fala também que o estudante pode ser liberado no período de avaliações. Fala da duração do estágio. Também fala de valores, né? E nos valores diz assim: poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Não fala em salário. Salário é quando você tem uma relação de emprego. Aqui eles chamam de bolsa, que venha a ser acordada, ou seja, não existe valor específico, isso é um acordo que há entre o estudante, a empresa e o IFRN, sendo compulsória a sua concessão, ou seja, é obrigatório pagar essa bolsa, bem como a do auxílio transporte. Além da bolsa que você vai receber um auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Lembram que tem estágio obrigatório e não obrigatório? No caso do curso técnico em texto, é estágio não obrigatório. Então, caso vocês venham a estagiar, vocês poderão receber bolsa, auxílio transporte. E o valor da bolsa é um valor acertado entre vocês, o IFRN e a empresa. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, que são dados pela empresa, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. Outro ponto que eu destaquei aqui, ó, foi recesso, porque ele não trata como férias. Férias a gente trata quando é vínculo empregatício, no caso de um estagiário, recesso. Qual a duração do recesso? 30 dias, quando o estágio tem duração igual ou superior a 1 ano, ou proporcionais, quando o estágio tem duração inferior a 1 ano. E preferencialmente ocorrer durante as férias escolares. É remunerado quando o estagiário recebe bolsa ou outra forma de contraprestação. Ou seja, é garantido o valor que você ia receber trabalhando, você vai receber durante o recesso. E a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho é aplicada também ao estagiário e é de responsabilidade da concedente, que é a empresa. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Já foi dito isso e repetido. A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente.
E a penalidade limita-se à filial ou à agência em que for cometida a irregularidade. Né? Existe matriz e filial. Matriz, por exemplo, seria a reitoria, as filiais seriam os campos do IFRN. Da mesma forma que as empresas têm a matriz, que é a empresa principal, e as filiais, que são as empresas que estão espalhadas por outros locais, né? Então, a penalidade se limita à filial e não à empresa como um todo, tá? Para poder elaborar essa aula, né, eu utilizei a organização didática do IFRN e a Lei 11.788, de 2008, que vocês encontram os links dos materiais de apoio, né, do Google Sala de Aula. E para finalizar essa apresentação, né, a gente vai trazer para vocês os vídeos complementares, que é a prática do estagiário do curso técnico em texto e a prática do técnico em texto, que todos dois são exemplos, né, estudos de caso. Bem, nos vemos nos vídeos complementares.